Vamos orar, nós vamos receber a palavra. E eu creio que Deus vai falar muito conosco. E eu quero pedir para você, não se distraia. Talvez o auditório, assim, lotado, tem tantos fatores para você se distrair. Talvez você não conseguiu um assento, está em pé ou sentado, mas não com muito conforto. Mas eu quero, assim, incentivar você. Não se distraia. Jesus disse que muitas vezes a semente é lançada, mas as aves, que é o inimigo, arrebatam as sementes, porque não há ali uma atenção, não existe uma dedicação mental para absorver o que está sendo dito. E eu quero dizer, não se distraia, porque há uma palavra do coração do Pai para você hoje. Você pode orar comigo? Pai, no nome de Jesus, nós queremos ouvir Tua voz. E nessa noite queremos Te pedir, Espírito Santo, nos abençoa com uma palavra que vem direto do coração do Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. O Senhor sabe o quão pequeno e limitado eu sou incapaz de falar aos corações que estão aqui, campus online, mas o Senhor é capaz. Eu oro que a Tua voz reverbere dentro de cada um de nós. Eu te convido, Espírito Santo, sejas o mestre e o professor aqui nessa noite, que no nome de Jesus a palavra da verdade, ela seja pregada e somente ela, e que haja cura e haja transformação, e que o nome de Jesus, e apenas o nome de Jesus, seja exaltado aqui nesse lugar. Assim nós oramos, e todo o povo de Deus que crê diz, amém. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 20, quero ler com você do versículo 7 ao versículo 12. A palavra de Deus diz assim: no primeiro dia da semana, quando nos reunimos para partir o pão, ou seja, era domingo, dia de culto, Paulo falou aos irmãos, e porque iria embora no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. O apóstolo Paulo era o pregador do culto, ele não passaria muito tempo com aqueles irmãos, então ele transformou o culto em uma imersão. O culto se tornou uma conferência. Foi até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no piso superior, onde eles estavam reunidos. E um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar, e quando o levantaram, ele estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Eu acho isso aqui maravilhoso. O cara cai do terceiro andar, morre, Paulo ressuscita o homem e continua o culto. Eu quero, em 2026, a tranquilidade de Paulo, nada mais me abala. A pessoa morre, ele ressuscita e diz: continuemos. Depois continuou a falar até o amanhecer, ou seja, esticou ainda. E foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Eu quero pregar uma mensagem com o tema É Hora de Acordar. Fala para quem está perto de você e diga: é hora de acordar. É hora de acordar. É um excelente tema para ajudar alguém que está desatento na pregação. É um título estratégico. Se alguém estava dormindo, pronto. O título cumpriu o papel dele. É hora de acordar. Esse texto fala sobre um culto e um jovem rapaz que no meio da pregação, de tão cansado, ele dorme, ele cai, ele morre. E a razão pela qual eu trouxe esse tema é porque se durante a minha pregação você dormir, talvez você morra. Não, é não. Não é, fique tranquilo. Especialmente se você for aqueles irmãos que têm essa unção, a unção de José. Pastor, Deus fala melhor comigo em sonhos. Por isso, vez por outra, durante o sermão, eu tiro um cochilo.
Você acha que eu não vejo? Eu vejo tudo. Esse lugar é estratégico, eu enxergo tudo, vejo tudo. Vez por outra, está aqui o pregador, ó, se doando ao máximo, e bradando, e o irmão... Eu vejo. E até uma história interessante, tinha um irmão aqui na igreja, meu Deus, tomara que ele não esteja aqui, pai. Mas ele tinha esse padrão, esse hábito. Durante o louvor ele estava de pé, então era difícil dormir, durante a oração também. Mas na hora da pregação, sentou, ele dormia. Mas era sempre, e era uma dormida assim boa, uma dormida gostosa, dava até inveja. E o pastor Costa Neto pregando. E ele dormia a pregação toda quando acabava o culto. Se meu pastor estiver assistindo, ele sabe. Ele, ao final do culto, sempre ficava ali para falar com as pessoas, a igreja era menor. E aí, enquanto ele cumprimentava, o dito cujo passava por ele e dizia: pastor, que palavra poderosa. O problema foi que certo dia, pastor Costa Neto subiu na hora da pregação e disse: mas eu não vou pregar hoje, quem vai pregar é o convidado. E ele chamou um convidado para pregar, era um pastor de fora, e esse pastor de fora pregou, e quando acabou o culto, o dito cujo passou pelo pastor Costa Neto, bateu no ombro dele e disse: pastor, que palavra poderosa. E o pastor Costa, quem o conhece sabe, ele muito educado, muito discreto. Amém, irmão, amém. Mas não é sobre quem dorme no culto. Então, para o seu consolo, você que vez por outra dorme, não é sobre isso. Eu quero falar sobre outro tipo de sono. Eu quero falar sobre outro tipo de dormência. Eu quero falar sobre uma sonolência que é espiritual. Porque o que me chama a atenção nessa história é que esse homem, ele estava no culto, ele estava na igreja, ele estava ouvindo a palavra, ele estava no ambiente certo. Não obstante, ele dormiu. Ele dormiu, caiu e morreu. Ele estava envolvido pelo melhor dos contextos. Era o apóstolo Paulo pregando. E ainda assim ele dormiu. Ele dormiu não fora da igreja. Ele entra em um estado de dormência dentro da igreja. Isso fala para mim que existe a possibilidade de nós estarmos aqui semana após semana, envolvidos com as coisas da igreja, ouvindo a palavra de Deus. Não estamos mais mortos espiritualmente, porque a Bíblia diz que aquele que nasceu de novo é agora habitado pelo Espírito Santo e já saiu da morte para a vida. Está vivo espiritualmente, mas sabe o que eu descobri? Eu descobri que não existem apenas mortos e vivos espirituais. Existem mortos vivos e existem os sonâmbulos espirituais. Aqueles que já foram vivificados, mas estão vivendo um tempo de dormência no seu espírito. E a Bíblia vai nos exortar, o Novo Testamento vai nos advertir sobre essa condição espiritual. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,6, ele diz: portanto, não durmamos como os demais. Claro que Paulo não está falando do sono físico, ele estava falando sobre esse estado de dormência, esse estado de sonolência. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo diz, Romanos 13, versículo 11, chegou a hora de vocês despertarem do sono. Ele está falando para a igreja, gente que já nasceu de novo, gente que já teve um encontro com Cristo, mas que precisava sair desse lugar de dormência, de sono espiritual. Tem um episódio na Bíblia que retrata isso muito bem. Lucas capítulo 9, olha isso. É o Monte da Transfiguração. A Bíblia fala que Jesus, ele tomou Pedro, Tiago e João para subir o monte com ele. E quando ele chega lá, no topo desse monte, a Bíblia diz em Lucas capítulo 9, que Jesus foi revestido da glória de Deus. E ali ele se apresenta como Cristo glorificado. Jesus começa a brilhar, gente, imagina aí. Jesus começa a brilhar, a glória de Deus ali em Jesus. E como se não bastasse, ainda aparece Elias e Moisés. O que você faria se você estivesse em um monte, com Jesus glorificado, Elias e Moisés? O que você faria? Alguns já estão pensando, eu pegaria o meu telefone e faria um vídeo.
Para quando eu descer do monte eu mostrar para todo mundo e falar, olha aqui, ó. Para fazer um post, sei lá, alguma coisa, não sei. Eu sei que, assim, provavelmente a resposta é tudo, menos dormir. Mas a Bíblia diz, surpreendentemente, Lucas capítulo 9, versículo 32, que enquanto estava ali Jesus, glorificado, com Elias e com Moisés, os três conversando, a lei, os profetas e o Messias conversando, Lucas 9, 32 diz, Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. No melhor dos contextos, envolvidos pela glória de Deus, não tinha culto melhor do que aquele. Eles estavam dominados pelo sono. Nem a glória de Jesus, nem o poder do Monte da Transfiguração foi capaz de manter acordado aqueles que já estavam dormentes por dentro. E sabe o que eu descubro? É que a sonolência espiritual não é falta de estímulo externo. E eu descubro isso lendo a Bíblia e descubro através da experiência pastoral também. Gente que está sonolento espiritualmente. Carol, você pode colocar a pessoa no melhor retiro. Você pode juntar os vingadores do reino de Deus. Fazer uma imersão pessoal para aquela pessoa. Uma conferência só para aquela pessoa. Se ela está dormindo espiritualmente, se ela está sonolenta espiritualmente, não importa, não tem como. Porque se o Monte da Transfiguração não manteve os discípulos acordados, no Getsêmani, quantos lembram? Jesus diz para os discípulos, ei, orem por mim, intercedam por mim, porque é um momento difícil. E ele então foi lá, ter o tempo dele com o Pai, e ele foi orar, clamar. Quando ele volta, os discípulos, Jesus, e aí você? Opa, Jesus, dormindo. Sono espiritual, sonolência espiritual é algo interior, é algo silencioso, é algo pessoal, vai se instalando na nossa alma, é aqui, ó, é algo que está dentro de nós, ninguém consegue arrancar da gente, pregador não consegue arrancar da gente, pastor não consegue arrancar da gente, culto avivado ainda assim não consegue arrancar da gente, somente o poder e a atuação do Espírito Santo em nós, só um encontro com Deus vivo, só um toque do divino em nós, é que nos arranca desse sono espiritual. Escuta, a Bíblia diz que Eutico foi vencido pelo sono. Eu gosto dessa expressão, vencido pelo sono. No original, no grego, a ideia é como se ele tivesse até lutado para se manter acordado, mas o sono venceu. O sono venceu. Ou seja, ele até resiste em um primeiro momento. Você já passou por isso? Dirigindo o carro, lutando para ficar acordado, ou alguém do seu lado, que ficou cutucando você e falando, não vou deixar você dormir, porque é um perigo. Ele luta com o sono, mas ele é vencido, e talvez o motivo do porquê, olha isso, por que ele foi vencido pelo sono? Talvez a resposta esteja por causa do lugar em que ele estava. Porque a Bíblia diz que ele estava sentado na janela. Agora eu te pergunto, com tanto lugar para sentar, o que é que o cara vai fazer assistindo o culto na janela? E aberta, a janela aberta. No terceiro andar. Por quê? Não tem problema não. Não vai acontecer nada. A janela é esse lugar, espiritualmente falando, em que a gente fica andando, transitando, se equilibrando nos nossos limites, com essa desculpa, com essa narrativa interior de não vai dar em nada, não tem problema nenhum, eu dou conta, eu consigo administrar isso, eu consigo gerir isso, pertinho dos nossos limites, porque a janela é esse lugar, a janela não é nem dentro nem fora, a janela é esse lugar, é esse meio termo, é esse lugar de acesso, é esse lugar de permissão, e Deus está falando conosco aqui, que esse ano é ano de algumas janelas serem fechadas na nossa vida, esse ano é ano de alguns
alguns meio termos serem fechados na nossa vida. Pastor, o que é que você está tentando falar com janelas, com meio termo? Eu estou tentando dizer que às vezes a gente vai sendo vencido pelo sono espiritual, porque a gente nem é dedicado demais, nem é desviado demais. Nem é consagrado demais, nem é incrédulo, nem é frio, nem é quente, nem é rendido, nem é distante demais. Está por aqui, está no culto, está ouvindo Paulo, está com os irmãos, está onde a palavra é pregada. Mas está dormente espiritualmente, está dormindo espiritualmente, está acomodado nesse lugar no meio termo. Eu quero que você guarde essa palavra, o meio termo é onde cresce a sonolência espiritual. Esse é um ano de decisões importantes que precisam ser tomadas agora em janeiro. Esse é um ano em que algumas janelas precisam ser fechadas. Esse é um ano em que alguns posicionamentos precisam se concretizar. Eu estou fechando essa janela, eu estou me afastando desse lugar, eu estou me afastando desse ambiente, eu estou me afastando desse caminho. Se você não gostar, não goste. Se você ficar chateado, fique. Mas eu não tenho como mais manter essa janela aberta. Eu estou fechando essa janela, porque eu sei o perigo que é. Porque eu sei o perigo que é. Sabe, a janela é o lugar em que o sono nos vence. Olha isso, a janela é o lugar em que o sono ele nos vence. E sabe, quase nunca a gente percebe quando o sono está prestes a vencer. Quase nunca a gente percebe quando o sono está prestes a nos vencer. Eu não sei se alguém aqui já passou por algum acidente, talvez não grande, mas envolvendo sono. Eu já. Foi um livramento de Deus. Eu e a Sarinha no passado, a gente estava voltando de um acampamento, de um dos trocentos, que eu perdi as contas de para quantos acampamentos eu fui, quase que eu morei no Paracuru. Esse ano, se for me chamar, eu vou dizer logo, faça uma tenda, para eu habitar com os meus. E voltando de um dos acampamentos, a noite tinha sido daquele jeito, culto de acampamento só tem hora para começar, não tem hora para acabar. E aí a gente acordou cedo, tentando chegar aqui para o culto de 9 horas. E eu cansado pra caramba. E eu vinha dirigindo. E o sono, a luta com o sono. Não cheguei a dormir totalmente, mas por causa do sono, perdi a atenção. Tinha uma poça grande de água, o carro aquaplanou. E aí, então, eu senti uma mão levitando assim, puxando e fazendo o carro flutuar. Não, estou brincando, não. Simplesmente, para a glória de Deus, tinha um gelo baiano gigantesco, que arrebentou as rodas do carro, mas fez com que a gente não se arrebentasse. E deu tudo certo, e aqui estou eu, vivo. Glória a Deus. Amém. Mas o que eu quero dizer é que, olha isso, o perigo é, a gente dificilmente percebe quando o sono está prestes a nos vencer. Quem aqui já dormiu e quando acordou, você, meu Deus do céu, eu estou dormindo há quanto tempo aqui nesse sofá? Já colocou o filho para dormir, dormiu com ele naquela cama e disse, meu Deus, é que horas agora, Jesus? 2 da manhã. Você nem percebeu. Tem pessoas para quem eu estou pregando aqui, que tem dificuldade de perceber que a pregação não é para quem não veio, a pregação é para quem veio, a palavra de hoje é para você. Tem gente que tem dificuldade de perceber que há um sono espiritual que silenciosamente e progressivamente está se instalando em você, e eu também não venho trazer uma palavra aqui de condenação, eu venho trazer uma palavra de esperança. O Espírito de Deus está nos despertando essa noite, e Ele está dizendo, olha, eu tenho algo para você. O seu sono espiritual não é final, não vai vencer você. Sabe por quê? Porque Deus, na sua misericórdia, nessa noite, Ele quer nos acordar antes que a gente caia. Antes que a gente caia, Ele quer nos acordar. E por isso, eu quero trazer para você 6 sinais de uma sonolência espiritual. Como eu sei
que eu estou como Eutico, dormindo espiritualmente. Como eu sei? Eu quero te dar 6 sinais. Pode ser? Primeiro, lentidão espiritual. Quando o coração demora a obedecer. Já percebeu que quando você está com sono, você fica lento? Isso é óbvio, sim ou não? Espiritualmente falando também. Uma pessoa que está sonolenta espiritualmente, ela passa a ser alguém que é lenta espiritualmente. Ela demora. Deus fala, você entende, mas você não se move. Você sabe o que é que deve mudar, mas fica adiando, fica procrastinando. Você sabe do que é que deve se arrepender, mas fica postergando. O problema não é ignorância, o problema é demora. É demora. E obediência demorada é desobediência. E obediência empurrada para frente é desobediência. Eu estou em desobediência até que eu me renda à voz do Senhor e a obedeça. Lentidão espiritual. Tem gente aqui pedindo palavra para 2026 e Jesus dizendo: amado, obedece a de 2025. Tem gente querendo direcionamento para viver uma nova estação, mas a última estação foi dada uma direção de Deus e você ainda não obedeceu. Entende? Deus, meu irmão, Deus, Ele vai nos honrando com novas direções à medida que a gente caminha debaixo da luz da última revelação. Lentidão espiritual. Tem gente que nessa de ser lento espiritualmente, deveria estar mais adiantado do que está na jornada da fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, aqueles que já deviam ser mestres, mas ainda precisam de leite, já podiam estar liderando um grupo de crescimento, mas ainda estão pedindo o 25º gabinete pastoral, já podiam estar fazendo a diferença na vida de outros, mas continuam sempre frequentando a igreja, ainda pedindo um socorro, ainda na UTI da fé, ainda quebrado. Lentidão espiritual, lentidão espiritual. Meu irmão, quantas vezes por causa da nossa sonolência espiritual, a gente está atrasado. Tem coisas que Deus já poderia estar fazendo, tem coisas que nós já poderíamos estar vivendo em Deus. Aí você olha para o lado, outros já estão vivendo algumas experiências no Senhor, a pessoa não. O que é que está acontecendo? Sonolência espiritual, lentidão espiritual. Eu quero declarar sobre a sua vida, esse é um ano que no nome de Jesus, a gente vai se entregar ao Senhor como nunca antes. A gente vai mergulhar em Deus, a gente vai dizer: Deus, esse ano eu estou tirando o atraso. Tem alguém aqui para quem o Espírito Santo está falando assim: esse ano eu estou tirando o atraso. Porque eu vou falar uma coisa, tem gente aqui que sabe que eu vou falar. É verdade, 2025 na tua vida, espiritualmente falando, foi um 0 à esquerda. Praticamente tu não orou, praticamente tu não leu a Bíblia, tu foi um crente carrinho de mão, só vinha se fosse rebocado, subornado pelo pai, ou pela namorada, ou por sabe lá o que for. Foi nesse naipe. Mas a boa notícia, estamos em janeiro de 2026, tira o atraso. Tira o atraso, meu irmão. Esse ano então vai com força. Esse ano então você diz: tudo que eu não fiz ano passado eu vou fazer esse ano. Pronto. Acabou. Está compreendendo? É. Segundo sinal de sonolência espiritual, uma visão espiritual turva. Uma visão turva. Sabe quando o sono vem, afeta os nossos olhos, afeta a nossa visão? Espiritualmente não é diferente. Uma pessoa que está sonolenta espiritualmente, ela perde a visão, ela perde o discernimento. Ela não consegue discernir as coisas espiritualmente. Ela não consegue, por exemplo, ver, enxergar que Deus está abrindo uma porta e perde oportunidades de Deus. Por quê? Porque não tem visão espiritual. Pessoas que por causa dessa falta de visão espiritual não enxerga, não é a porta que Deus abriu, é a armadilha que o diabo colocou. E a pessoa chama de proposta aquilo que Deus olha e diz: é laço.
mas não tem visão, não tem discernimento para enxergar pecados que estão entrando sorrateiramente e se tornando o normal, o padrão. Não tem visão espiritual para perceber os sinais e as direções que Deus está dando. Falta discernimento espiritual. Tudo está muito embaçado. Terceiro sinal, a gente sabe quando nós estamos dormindo espiritualmente, quando existe uma falta de estabilidade, uma falta de firmeza no caminhar. Todo sonolento, ele perde o equilíbrio, ele perde a firmeza, ele perde a constância, ele perde a consistência. Ora ele está animado, depois ele está desanimado. Hoje ele está firme, amanhã ele está distante. No domingo ele está avivado, na segunda-feira ele está frio. A vida espiritual é uma montanha russa. Não tem constância, não tem perseverança. Sabe por que Eutico caiu? Eutico caiu, meu irmão, porque quem dorme não se sustenta. Ele caiu porque quem está dormindo espiritualmente não tem sustento, não tem consistência, não tem constância. E é muito bom nós termos experiências com Deus. É muito bom os momentos em que Deus vem e a gente chora e a gente se joga no chão e a gente se arrepia. Tudo isso é muito bom. Mas mais valor do que isso tem uma vida constante na presença de Deus. Ninguém frutifica se não tem raízes firmadas na presença de Deus. Se não tem raízes profundas na presença de Deus. Esse é um tempo em que Deus está nos chamando para vivermos uma constância no Senhor. Quarto sinal de que nós estamos dormindo espiritualmente: sensibilidade reduzida. Sensibilidade reduzida. Uma pessoa sonolenta, ela é menos sensível. E assim somos nós espiritualmente. Quando estamos dormindo espiritualmente, a palavra confronta, mas você já não sente como antes. O culto, a presença, as escrituras já não mexem com você como antes. O coração está endurecido, não se dobra, não se curva como antes. A sensibilidade está reduzida. O coração está anestesiado. Antes o que quebrantava você, agora já não quebranta mais. E a Bíblia nos diz em Efésios 4:18, que quando o nosso entendimento ele é obscurecido, o nosso coração vai ficando endurecido. Quinto sinal de que nós estamos sonolentos espiritualmente: preguiça espiritual. Quando o que um dia foi prazer, agora é fardo. Preguiça espiritual. Não tem mais apetite pela palavra, ou na verdade tem, mas muito pouco. Não tem tanto apetite pela oração. Perdeu aquela fome, aquela sede. Até quer as coisas de Deus, mas tem que estar tudo mastigado, entregue na sua mão. Tudo muito assim, sabe, feito, personalizado. Deus tem que trabalhar com delivery com a pessoa. Se ele fizer como ele fazia com os israelitas no deserto, quando a Bíblia diz que o Senhor Deus a cada manhã enviava o maná, mas ele dizia: se vocês querem o maná, saiam da tenda, colham o maná, e então vocês terão o pão que vocês precisam. A gente quer um Deus que, ao invés de falar para a gente, saia da tenda e vá colher o maná, e ouça a minha voz diariamente, a gente quer um Deus que vem até a gente e faz um delivery, uma espécie de iFood do céu. Tudo mastigado, tudo digerido. Uma preguiça. Igreja, bora jejuar. E a pessoa: ai meu Deus, jejuar eu não sei. Bora fazer um devocional, é muito trabalhoso. Jesus, uma paz, não, muito complicado. Ler a Bíblia, não, muito. Tudo que envolve disciplina, busca, compromisso. Não, quero não. A pessoa quer o extraordinário, o espetacular. Para empolgá-la tem que ser uma coisa assim, uau! Perdeu a maravilha com o comum. Porque a vida cristã é uma vida que é vivida no comum, no ordinário. Nem todo dia você vai dobrar o seu joelho e em um momento de oração vai descer um anjo
coberto de purpurina. Não, às vezes é só uma oração. Você não vai sentir nada, não tem lágrima, não tem arrepio, mas saiba que o Espírito de Deus está trabalhando ali, está falando ali, está operando ali, está mexendo ali no teu coração. Às vezes não tem sermão, não tem pregador do YouTube, é só a Bíblia limpa, pura, seca, você, o texto e Deus. E está tudo certo, e Deus falando, e Deus movendo em você, porque a vida cristã é uma vida vivida no ordinário. A gente antes do culto, eu até conversava isso com o Renan, falando sobre como hoje, parece que tudo no ambiente evangélico tem que ser extra. É extravagante, é extraordinário, é uma revolução, é um impacto, é um negócio, tudo tem que ser assim, muito megalomaníaco. Isso é preocupante, porque a vida cristã não é assim. Porque a vida cristã, a vida espiritual, ela não é vivida. Meu irmão, imagina você ir num parque de diversão, uma montanha-russa que só tem descida. Não tem quem aguente, não tem quem suporte. Assim é a vida espiritual. Não tem quem aguente, não tem quem suporte. Toda hora extasiado, toda hora negócio. Não. Tem dia que é feijão com arroz. Tem dia que não é lagosta, tem dia que não é camarão, tem dia que é feijão com arroz e um bifezinho mais ou menos. E alimenta, e faz a diferença. É isso. É isso. Será que a gente não é sonolento espiritualmente? Meu irmão, você está precisando de muita coisa para colocar você de joelhos na presença de Deus, além de você ter uma plena convicção de que Ele é o teu Deus, o teu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele é digno da tua vida e não tem nada, nem ninguém mais digno do que Ele, da tua existência. Se precisa de algo mais, será que não é sonolência espiritual? Será que a gente não está dormindo? É hora de acordar, irmão. É hora de acordar. A gente parar dessa palhaçada. Tem que para crescer espiritualmente, tem que ter babá espiritual, tem que ter o irmão, tem que ter a irmã. Eu saí da igreja porque o líder de GC não me liga mais. E aí, meu irmão, se ele não te liga mais, tu vai fazer o quê? Perder o céu? Perder a glória? Vai chegar lá e vai falar, ai Jesus, é porque não ligaram para mim. E quem foi que morreu por ti, rapaz? Quem foi que ressuscitou ao terceiro dia por ti, meu irmão? Quem é o teu salvador? Quem é o teu redentor? Tua aliança é comigo, mano. Acabou. Não, mas é porque, o pastor, ele é assim, né? Pregando, ele é expansivo. Mas quando ele para de pregar, é antipático, eu sou. Eu sou. Introvertido. Calado. Reflexivo. E Deus me fez assim, me ama. E a pessoa, por quê? Não, meu irmão. Tenha o seu relacionamento com Jesus. Ei, Deus está falando comigo, Deus está falando com você aqui nessa noite. Será que a gente está precisando de acordar? Olha, eu vou te falar. A pessoa não louvar, meu irmão, com o John aqui cantando, pode enterrar viva. Abre a vala e joga dentro. Ele esqueceu, porque a alma já saiu do corpo. Mas nem todo dia tem John, não. Nem todo dia tem John. É só eu e Jesus. Eu e ele. E ponto. É hora de acordar. Eu trouxe essa palavra aqui hoje porque para a gente começar o ano, a gente precisa acordar. A gente precisa despertar. A gente que estava meio sonolento assim, meio cambaleando, deitado na janela, flertando com os limites, um pouco cai, um pouco lá, um pouco de Cristo, um pouco desse mundo. Dá certo não, é questão de tempo, vai cair, vai se quebrar. Vai cair, vai se quebrar.
por último, sexto e último sinal de que uma pessoa está sonolenta espiritualmente, sabe qual é? Pasme você, chatice. Quem aqui é pai e mãe? Quem aqui sabe, quando a criança fica com sono, ela fica como? E a gente que é pai e mãe, nós desenvolvemos uma estratégia interessante. Às vezes a criança nem está com sono, mas quando é em público e ela fica chata, a gente diz que ela está com... Olha aí. Porque a gente não quer assumir que é só birra mesmo. Está com sono a bichinha. A coitada. Dormiu que nem uma pedra a tarde toda. E a gente está com sono, ela está com sono. Se é a Sara, entreguei ela. Mas eu descobri que gente sonolenta espiritualmente é chato também. Chato. Pessoa é uma chatice espiritual. Tudo reclama, tudo critica. Ai meu Deus do céu, a igreja está muito cheia. Ai meu Deus do céu, a igreja está vazia. Ai está muito quente, ai está muito frio. Se torna um avalista, avalia o louvor, julga a pregação. Eita, sermãozinho aí, mais ou menos. Ai, a igreja isso, a igreja aquilo e tal. E sabe o que acontece? Parou de vir para o culto como filho, começou a vir para o culto como cliente. Está colocando estrelinhas. Não está mais sentando na mesa e falando qual é o cardápio de hoje. Eu estou com fome, eu quero comer do pão da vida que é Jesus. Só isso que eu quero. Ei, irmão, eu já estive nesse lugar de chatice, viu, espiritual, de ser crítico, de ser cínico. Saia disso. Você está nesse lugar? Você está nesse lugar? Tá, é muito complicado, é muito difícil. Você é muito bom para estar em qualquer igreja, porque tem gente que é muito bom para estar em qualquer igreja. Não tem igreja que demete com a pessoa, porque o nível dela é... Para pregação, não, ela é uma teóloga. Na oração, não, um homem de Deus profundo. Nem essas coisas. Você está nesse lugar? Você saia correndo desse lugar, porque o nome disso é sonolência espiritual. E o texto de Atos 20 deixa claro para a gente que a sonolência espiritual é a antessala da queda, e a queda, o próximo passo dela é a morte. E é isso que vejo aqui. O que Deus nos adverte é que cuidado, 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 porque quem está dormindo hoje vai cair amanhã. Está dormindo. Eu não estou falando com quem já morreu, não. Estou falando com quem está dormindo espiritualmente. É uma questão de tempo. Está lento em obedecer. A visão espiritual está turvada. A sensibilidade está reduzida. A disciplina está comprometida. Quer conforto ao invés de querer crescimento. Preguiçoso espiritualmente, está dormindo. Quem está dormindo hoje, Eutico nos deixa essa lição. Quem está dormindo hoje vai cair amanhã. Você sabe do que eu estou falando. Então hoje eu quero dizer para você, tem como a gente despertar. E com isso eu quero concluir. Enquanto as luzes se apaguem, o John vem me ajudar aqui a nós encerrarmos. Primeiro, tem como a gente despertar, sabe como? Por incrível que pareça, pela queda. Eutico acordou depois que caiu. Precisa ser assim? Não. Mas às vezes a gente só percebe que estava dormindo quando cai do terceiro andar. E eu quero dizer para alguém aqui que alguns tetos desabaram na sua vida, e eu sei que você chora por isso, mas eu te digo, em nome de Jesus, veja, que talvez foi a melhor coisa que te aconteceu, porque por causa dessa porta fechada, desse teto desabando,
por causa desse chão que está se abrindo, você está conseguindo perceber que estava dormindo espiritualmente. Eu quero dizer para alguém nesse lugar que o peixe grande te engoliu como fez com Jonas, os filisteus te prenderam como fez com Sansão, o galo cantou pela terceira vez como fez com Pedro, você desperdiçou a herança do pai como fez o filho pródigo, e tudo isso foi necessário para que você caísse em si e começasse a entender que estava dormindo espiritualmente. Às vezes é a queda que Deus usa para nos despertar. É o melhor caminho, João? Não. Mas Deus é tão maravilhoso que não desperdiça a nossa queda. E se você está aqui, está entendendo o que eu estou pregando, e você sabe que cair, João, do terceiro andar, pois eu tenho para te dizer uma coisa: não é o teu capítulo final. Assim como Paulo desceu em direção a Eutico, Jesus desceu em nossa direção, e Ele está nos visitando essa noite, dizendo para a gente: tem vida depois da queda. Tem vida depois da queda. Você pode dar um glória a Deus por isso? Pastor, você pregou o sermão todo, bateu, pois é, agora eu estou na parte da esperança. Graças a Deus. Ô Jesus, obrigado que eu passei pela parte difícil da mensagem. A parte boa é que o Evangelho é a boa notícia que tem vida depois da queda. Eu amo o verso 10, quando diz que Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz, o abraçou, e sabe o que ele diz? Não fiquem alarmados, ele está vivo. Todo mundo dizendo está morto, e Paulo disse está vivo. Todo mundo dizendo já era, e Paulo disse ainda tem vida aí. Ei, meu irmão, escuta, que coisa maravilhosa. Eu dou graças a Deus pelas vezes que a vida, que o inferno, o diabo, os demônios todos olharam para mim e disseram está morto, já era, a gente conseguiu. E Jesus olhou e disse assim: estão enganados, está vivo, está vivo, está vivo. Ainda tem vida lá, ainda tem um projeto meu lá, ainda tem um plano meu lá, ainda tem algo para eu realizar na vida dele. Eu venho hoje denunciar toda fala mentirosa do inimigo na tua vida e dizer para você que Jesus, Ele olha para você e diz: ainda tem vida. Teve queda, mas vai ter vida. Teve queda, mas vai ter glória. Teve queda, mas vai ter recomeço. Teve queda, mas vai ter milagre. Teve queda, mas vai ter história nova. Teve queda, mas vai ter um testemunho de vida para você contar. Você pode dar um glória a Deus. Vai ter. Que é isso que Jesus faz. Paulo aqui é um símbolo de Jesus. Ele desceu, o verbo se fez carne, veio até nós, nos abraçou, assim como Paulo abraçou aquele homem. Jesus nos abraçou. E se você me perguntar o que é que desperta alguém, só isso: é o abraço de Jesus. É o abraço de Jesus. É o abraço de Jesus. E hoje, no nome de Jesus, eu quero orar por isso, que o noivo abrace a noiva, porque uma noiva dormente não consegue viver o propósito dela. Uma noiva dormente não consegue cumprir os planos de Deus. Uma noiva dormente não consegue cumprir a vontade do Pai, não consegue fazer a diferença, ser sal, ser luz. Uma noiva dormente é inútil, não serve. Uma igreja sonolenta, ela não avança, meu irmão. Mas uma igreja despertada pelo poder do Espírito Santo é imparável. É imparável. Você não foi feito para viver essa vida espiritual mais ou menos. Toda mediocridade espiritual saia da minha vida e da sua, em o nome de Jesus Cristo. A gente não foi feito para estar deitado na janela. A gente não foi feito para ter uma vida que é um pouco disso, um pouco daquilo. Não! Eu não sou mistura de velho com novo. Eu não sou remendo de uma coisa que já passou com algo novo. Eu sou uma nova criatura, habitado pelo Espírito Santo. Eu sei o que eu quero em 2026. Eu quero vinho novo. Eu quero vinho novo. Eu quero caminho novo. Eu quero Cristo, e depois Cristo, e depois Cristo, e depois Jesus de novo. É o que eu quero. É o que eu quero. Eu quero Jesus. Eu sei que é o que você quer. Então chacoalha para longe de você essa dormência espiritual. Chega.
Basta! Acabou, Senhor! Eu não quero, Senhor, ó Deus, mais esse me arrastar espiritualmente. Não, acabou essa ladainha. Senhor, ó Deus, eu quero não precisar de emoção, nem de empolgação, nem de estímulo algum para dizer: eu preciso de Ti, Jesus. Eu quero andar contigo. Eu estou ligado, eu estou acordado. Sede sóbrios e vigilantes, como diz 1 de Pedro 5. Eu estou ligado, eu estou desperto. Eu estou com os olhos abertos e os ouvidos atentos à voz do meu mestre, à voz do meu Senhor. Eu não quero perder nada do que Ele tem para mim. Eu não quero perder nenhuma direção que Ele tem para mim. Eu não quero perder nenhum sinal que Ele está me dando. Eu não quero perder nenhuma experiência que Ele quer me conceder. Eu estou ligado, eu estou pronto. No mínimo sussurro dEle, eu avanço, eu parto, eu sigo, eu obedeço. Jesus, os meus lombos estão cingidos. Eu estou calçado com as sandálias do Evangelho. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu estou pronto para viver o que o Senhor tem para mim em 2026. Estou pronto. Diabo tentar brincar com a minha cara, ele vai chegar atrasado, porque de longe eu vou perceber. De longe, de longe, de longe. Não chega nem na calçada da minha casa. Se ele cruzar meu bairro, eu já estou falando: Satanás, pega o que é teu e bate em retirada. Porque a minha casa, eu e ela serviremos ao Senhor. Aqui não mais, na minha casa não mais, na minha vida não mais. Eu estou vendo você se mover. Eu estou vendo você querendo se mexer, Satanás, contra a minha casa, contra o meu casamento, contra os meus filhos. Eu estou ligado. Eu estou ligado. Eu estou atento. Eu estou desperto. Não estou dormindo. Ei, na minha pregação, vez por outra, você pode dormir. Tudo certo. Mas espiritualmente, chega. Chega. Vira para quem está perto de você e diga: é hora de acordar. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, nós vamos louvar. Feche os teus olhos. Jesus, aqui nesta noite faz como o Senhor fez naquele dia ali. Vai, faz como Paulo fizeste com Eutico. Abraça-nos, ó Deus. Em cada ponto desse auditório, da última fila até a primeira, no meio de cada fileira, Espírito Santo opera. Cada coração aqui que foi tocado por essa palavra, cada pessoa que percebeu que não dá mais para viver na lentidão espiritual, o Pai já falou: haja. O Pai já disse: opere. O Pai já mandou: dê um passo de fé, em nome de Jesus. Pessoas que perceberam que não dá mais para viver desatentas espiritualmente, desapercebidas, desligadas espiritualmente, insensíveis ou com uma sensibilidade baixa. Chega, não dá mais. Desperta-nos, desperta-nos, desperta-nos. Levante as suas mãos e ore dizendo: Espírito Santo, desperta-me. Oh Senhor, desperta o teu povo, desperta a tua igreja. Coloca uma chama nova, coloca uma fome nova, coloca uma sede nova, coloca uma sede acerca daquilo que o Senhor vai derramar. Tem pessoas que vão viver o que nunca viveram nesse ano. Tem pessoas que vão viver um ano decisivo. Tem pessoas sobre quem os céus estão abertos de uma maneira muito específica nesse ano. E Ele diz para você: vai, avança, toma posse. A mesa está preparada, a mesa está pronta. Mas é tempo de você mergulhar. É tempo de você mergulhar. É tempo de você mergulhar nele como nunca antes. Que as cinzas sejam arrancadas do nosso altar e a chama cresça de novo, cresça mais uma vez em nós. Oh, Espírito Santo, clame por Ele, clame por Ele, clame por Ele, peça por Ele, peça por Ele.
Espírito de Deus, Espírito de Deus, desperta pessoas, ativa pessoas, ativa pessoas, ativa pessoas aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E dá-me de beber, pois tenho sede.